Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula de geografia após as férias escolares, certo? E nós vamos começar a aprender sobre a bandeira do Brasil. Você sabia que a bandeira nacional ela é um símbolo do país e há uma série de leis e regras que definem onde, como e quando ela pode ser utilizada? Você não pode utilizá-la de qualquer forma. A bandeira nacional, ela fica permanentemente hasteada na Praça dos Três Poderes, lá em Brasília. Tradicionalmente, ela é hasteada no resto do país às 8 horas da manhã e arriada às 18 horas. Se ela ficar hasteada durante a noite, deve estar iluminada. Não é permitido hastear bandeira de outro país em terras brasileiras se ao lado não estiver a bandeira nacional. A exceção ocorre somente para embaixadas e consulados, que podem hastear apenas suas próprias bandeiras. Uma bandeira em mau estado de conservação, ela não pode ser hasteada nunca. Ela deve ser entregue a uma unidade militar onde será queimada. Essa queima da bandeira, ela ocorre sempre no dia 19 de novembro, que é o dia dedicado à bandeira nacional. Então vamos conhecer agora os símbolos, as cores da nossa bandeira. Na página 145 de vocês, temos lá o título As Estrelas da Bandeira do Brasil. E nós temos aqui adolescentes hasteando a bandeira nacional no colégio. Então, nós temos a bandeira do estado em que ele vive, a bandeira do estado de São Paulo, que vocês já estudaram no bimestre passado, a bandeira do Brasil e a bandeira do colégio deles. As escolas também têm a sua própria bandeira. Você sabe qual é o significado das cores da bandeira do Brasil? Nós vamos conhecer na próxima página. E você sabe quantas estrelas há na bandeira brasileira atualmente? Atualmente há 27 estrelas, mas antigamente não havia todas essas estrelas e você vai entender o porquê. O que essas estrelas que estão na bandeira nacional, elas representam? Cada estrela representa uma unidade da federação, os 26 estados e o Distrito Federal. E você acha que o Brasil sempre teve esta bandeira? Não, nem sempre ela foi assim. A bandeira do Brasil, ela é o mais importante símbolo nacional. É por meio da bandeira que o nosso país é reconhecido em qualquer lugar do mundo. Além da bandeira, vamos conhecer também o brasão de armas, o selo e o hino nacional, que também são símbolos nacionais. O hino, certamente você conhece, já deve ter ouvido ou até cantado, porque ele é cantado em cerimônias oficiais, jogos da Copa, e em outras competições, tá? Nós vamos agora para a página 146. A bandeira do Brasil. Todos os países têm uma bandeira que os representa. Eu já disse que ela é um símbolo muito importante e deve ser respeitada. Geralmente as bandeiras apresentam formas geométricas ou desenhos variados. A nossa bandeira possui formas geométricas. Outras bandeiras possuem desenhos. A bandeira do Brasil que conhecemos hoje, ela foi criada depois que o Brasil deixou de ser monarquia. Então nós vamos entender agora o que cada cor significa. O verde da nossa bandeira, ele representa a família real portuguesa, mas popularmente as pessoas dizem que representa as matas do Brasil. O amarelo representa a família da Imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Popularmente, as pessoas dizem que o amarelo representa a nossa riqueza mineral, principalmente o ouro. O azul da nossa bandeira é uma homenagem à Nossa Senhora, que é padroeira de Portugal e do Brasil. E ela também representa o nosso céu. O branco simboliza o desejo de paz do povo brasileiro. E nós temos na faixa branca, escrito em letras verdes,
ordem e progresso, que é o que todos querem para o Brasil, certo? Nós vamos ver agora que as estrelas, elas representam as unidades da federação, os 26 estados e o Distrito Federal. Hoje nós sabemos que há 27 estrelas, mas nem sempre foi assim. Vamos para a página 147. Na página 147, você tem o Brasil Político, o mapa do Brasil Político, de 1942 a 1977. Hoje, 2020, o nosso mapa do Brasil político é diferente e você vai perceber o que há de diferença. Você vai contar neste mapa aqui, de 1942 a 1977, quantas unidades federativas havia. Então, você vai contar um por um e colocar a resposta aqui. Só que eu não quero apenas o número, eu quero a resposta completa. Então, se a pergunta é quantas unidades federativas há nesse mapa do Brasil, você vai responder: nesse mapa do Brasil há o número unidades federativas. Para você não se perder e não contar duas vezes a mesma unidade federativa, você pode ir fazendo um tracinho nas que você já contou, tá? Conte todas e coloque aqui embaixo. Aí você vai pegar a sua transparência do Brasil Político que veio na apostila 3, porque você vai usar para o próximo exercício. Página 148. Observe aqui a bandeira do Brasil usada nesse período, de 1942 a 1977. Você vai contar quantas estrelas havia aqui, tá? Não tem 27 como é a atual. Então, conte e escreva aqui. Nessa bandeira, põe o número estrelas. Agora sim, você vai pegar a sua transparência e você vai colocá-la em cima do mapa político da página 147. O que você vai perceber lá? Você vai perceber que na transparência há unidades federativas que não havia no mapa da página anterior. Então, volte lá para a página 147, você vai colocar aqui em cima a transparência e você vai observar que na transparência há unidades federativas que não tem neste mapa da apostila. Aí você vai lá na página 148 e vai ler a questão, ó. Coloque o seu mapa político em transparência sobre o mapa que apresenta a divisão política do Brasil entre 1942 e 1977, lá na página 147. E aqui você vai responder: quais unidades federativas atuais não estavam no mapa do Brasil nesse período? Então, na sua transparência, você vai encontrar unidades federativas que não havia no mapa da página anterior. E você vai escrever aqui, tá? As unidades federativas atuais que não estavam no mapa do Brasil no período de 1942 a 1977 são. Aí você escreve o nome delas, tá bom? A nossa aula de hoje termina por aqui. Qualquer dúvida, procurem pela professora no Edmodo. E até a nossa próxima aula.